O jejum intermitente emagrece mais do que uma dieta normal? Eu sou o Dr. Thiago Volpe, médico nutrólogo, diretor clínico do Espaço Volpe, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os estudos e revisões que temos que comparam o jejum intermitente com uma restrição calórica contínua normal. Vou trazer para vocês os dados dessas revisões e também os mais de 15 anos de experiência que eu tenho com emagrecimento. Antes de tudo, quero explicar para vocês que o jejum intermitente ou a restrição calórica intermitente, como é chamada nos estudos, tem diferentes tipos. O que nós mais conhecemos é o 16 por 8, 16 horas de jejum por uma janela de alimentação de 8 horas. Mas os jejuns mais estudados são o 2 por 5. No 2 por 5 você passa 2 dias da semana comendo bem poucas calorias e 5 dias com uma alimentação normal. E também o jejum intermitente dia sim, dia não. O que é importante é que vocês saibam que, caso não haja restrição calórica, seja ela intermitente, seja ela contínua, não ocorre emagrecimento. Os adeptos do jejum intermitente defendem que, no jejum, seria mais fácil nós seguirmos a dieta, porque você só precisaria se preocupar em comer menos alguns dias da semana e não todas. A outra vantagem que ele teria é metabólica. Quando nós temos um déficit de energia muito grande, você tem melhoras na sensibilidade à insulina, você tem melhoras em vários marcadores metabólicos. Nos 6 estudos revisados nesse artigo, nós vemos que em 5 deles não houve diferença de perda de peso entre o jejum intermitente e a restrição calórica contínua. No entanto, em um dos estudos ocorreu diferença na perda de peso e na perda de gordura. Esse estudo tinha uma característica especial. O jejum intermitente não era feito só com uma restrição calórica, mas também com uma restrição de carboidratos. Ou seja, a pessoa comia normalmente durante 5 dias e nos 2 dias de jejum intermitente ela comia bem poucas calorias e não comia carboidratos. Trazendo um pouco da minha experiência pessoal. As pessoas que ou fazem dietas baixas em carboidrato, ou fazem aquelas dietas em que se come carboidratos somente de baixa carga glicêmica, aquele carboidrato que é digerido de maneira lenta, tem uma facilidade muito maior para entrar no jejum intermitente. Porque as pessoas que têm uma alimentação desregrada e comem carboidratos refinados acabam tendo uma necessidade muito grande de comer em intervalos pequenos. Outro dado interessante que os estudos nos trazem é que não existe supercompensação nos dias em que não fazemos jejum. Durante muito tempo nós acreditamos que se uma pessoa comesse muito pouco durante um dia, ela ia acabar entrando em compulsão no outro dia e comendo muito. Os estudos mostram exatamente o contrário. Quando você faz jejum intermitente, alguns dias na sua semana, o que acontece é uma transferência. Nos dias que você pode comer normal, você acaba comendo 10% a menos do que você comeria. Por que isso acontece? Porque com um dia com restrição calórica, no outro dia os seus mecanismos de saciedade acabam fazendo você comer menos. As medidas de perda de gordura visceral também foram avaliadas nesses estudos. A gordura visceral e hepática é aquela gordura que nós temos entre os órgãos. Ela é muito importante porque ela é extremamente inflamatória e é ela que aumenta muitos riscos de termos doenças cardiovasculares e de termos diabetes. Os dois tipos de restrição calórica, a restrição calórica intermitente e a restrição calórica contínua, mostraram resultados equivalentes em perda de gordura visceral. É importante lembrar que nosso corpo produz uma substância chamada catecolaminas quando faz exercícios intervalados, aqueles exercícios em que intercalamos alta intensidade e baixa intensidade. E essas catecolaminas aceleram muito a velocidade de perda da gordura visceral. Outro ponto para que os programas alimentares deem certo, para que a pessoa emagreça e não reganhe o peso depois, é a manutenção da massa magra. Os dois tipos de dieta, jejum intermitente e contínua, são equivalentes também na questão de potencial de perda de massa magra. O que vale nesse caso é comer muitas proteínas. Toda vez que você faz uma dieta hipocalórica, seja intermitente ou contínua, é importante aumentar as proteínas, que isso protege sua massa magra. E, claro, fazer musculação. Nas dietas também costuma ocorrer uma queda em nosso metabolismo basal, que é aquela energia que nós gastamos simplesmente para sobreviver. Nesse aspecto, parece que o jejum intermitente tem uma vantagem. Em uma dieta tradicional,
contínua, depois de 2 semanas de dieta, nosso metabolismo, em média, vai cair 10%. No caso do jejum intermitente, os 2 primeiros dias de jejum costumam aumentar nossa taxa metabólica em 5%, porque se ocorrem adaptações no nosso corpo pela restrição calórica severa. Então, o que os pesquisadores acreditam é que, ao longo de algum tempo, fazendo-se jejum durante 2 dias e uma alimentação normal nos outros dias, o metabolismo basal, a quantidade de energia que nós gastamos ao longo de uma semana, provavelmente será maior com o jejum intermitente. Isso já foi mostrado em modelos animais, em estudos com animais. No entanto, ainda não tem estudos grandes em humanos para que possamos comprovar isso com certeza. O jejum intermitente também traria uma outra vantagem, que é a manutenção da flexibilidade metabólica. Vou explicar para vocês o que é isso. Quando nós nos alimentamos, nós podemos usar energia na forma de gordura ou energia na forma de carboidrato. Essa flexibilidade metabólica, a capacidade de você passar da queima de gordura para a queima de carboidratos rapidamente, é fundamental para uma boa saúde. A inflexibilidade metabólica ocorre na maior parte das pessoas com sobrepeso ou obesidade, e a inflexibilidade metabólica é um dos principais responsáveis pela resistência à insulina. Como o jejum é muito parecido com o padrão de alimentação dos antigos caçadores-coletores, nossos ancestrais, isso leva com que o nosso corpo aprenda durante algum tempo funcionar em jejum, e aí a queima será predominante de gorduras e funcionar também com alimentação. E aí a queima vai ser a mista entre carboidratos e gorduras. Toda dieta também, inicialmente, vai nos deixar de mau humor e podem, em pessoas susceptíveis, aumentar os episódios de compulsão alimentar. Isso ocorre tanto na restrição calórica contínua quanto no jejum intermitente. Só que, uma boa notícia, todos os estudos mostram que, depois de algum tempo, pela melhora de peso e pelas melhoras metabólicas em nosso organismo, as escalas de depressão e de ansiedade acabam diminuindo quando a pessoa tem sucesso em sua dieta. Quando fazemos jejum intermitente também, sabemos que, se esse jejum é feito noturno, ou seja, se nós restringimos a alimentação no período do final da tarde e à noite, a perda de peso é maior do que quando restringimos a alimentação no café da manhã. Naquele protocolo tradicional 16/8, é muito mais interessante você parar de comer às 4 horas da tarde e voltar a comer, por exemplo, às 8 horas da manhã, do que você pular o café da manhã. Nos jejuns em que você faz 2 dias com baixas calorias, seria melhor você tomar o café da manhã e o almoço, concentrar as calorias em um pequeno café da manhã e um pequeno almoço, do que jantar. É muito mais eficaz deixar de comer à noite do que de dia. Concluindo um pouco do que os estudos nos mostraram, a restrição calórica intermitente e a restrição calórica contínua são muito parecidos nos resultados de perda de peso e também na aderência à dieta, à exceção de quando o jejum intermitente é feito com restrição de carboidratos. O que nós ainda precisamos descobrir em estudos com um número maior de pessoas é qual o padrão ótimo de se fazer jejum intermitente. 16/8, 2 dias por semana consecutivos, 2 dias por semana não consecutivos, ou jejum dia sim, dia não. E também a melhor maneira de fazer a restrição calórica. Uma restrição calórica só de diminuição de calorias ou uma restrição calórica de diminuição de calorias e de carboidratos, o que parece ser mais eficaz. E a melhora que ocorre no jejum intermitente na sensibilidade à insulina pode ajudar no tratamento de pacientes com pré-diabetes e diabetes. Isso será significativo ou não? Por fim, quem conhece o jejum intermitente, quem já leu um pouco sobre ele, sabe que eu deixei de falar de um dos principais benefícios, que é o aumento na longevidade, que já foi observado em modelos animais. Existem vários estudos fantásticos sobre isso e mecanismos moleculares bastante interessantes, mas isso já é um tema para outro vídeo. Portanto, não esqueça de assinar o nosso canal e ter acesso aos próximos vídeos.